Essa é a terceira parte do programa Retas Brasil do dia 26 de Kislev, segunda-feira, com o Rabino Shmuel Binyamin. Segunda parte do capítulo 3 do livro dos intermediários do Tânia. Explicando a sistemática de uma evolução a partir de uma percepção e compreensão por intermédio dos sentimentos, até que surge um definido pensamento, ou que leva a uma fala, ou a uma ação. Então diz, a partir depois do que disse ontem, pois o intelecto que tem na alma intelectual, quando medita profundamente na grandeza, na generosidade do Eterno, quantas criaturas ele expande, como ele preenche elas de experiências de criaturas e impacta as vidas e experiências das criaturas, inclusive de maneiras que elas não sentem. E no fundo, tudo diante dele, como se não existisse, tudo é extensão dele, mas não tem nenhuma existência própria separada. E essas experiências de criaturas, diante do sem fim, essas extensões dele limitadas, não tem uma grandiosidade, alguma coisa que seja maior do que o próprio fato dele ter escolhido criar tal criatura. Quer dizer, todo o valor da criatura é que Deus tinha escolhido de criá-la. Ela por si, além de ser total dependente, ela não tem um valor verdadeiro. E apesar disso, ele, com sua generosidade, cria múltiplas criaturas e fornece para elas uma multidão de experiências, chamada luz penetrante. Quer dizer, eles sentem dentro deles uma existência e uma experiência, uma sensação de existência própria deles, que permeia o íntimo deles, uma sensação que eles existem. E junto com isso, ele tem influência sobre o que eles vão sentir e o que eles vão experimentar. Não somente por ele criar a experiência, mas por ele mantê-la. E essa manutenção você não sente e não enxerga. É chamada luz envolvente, quer dizer, ele faz, com efeito colateral, ele garante que a tua experiência seja apenas e somente aquilo que ele decretou. Meditando em toda essa evolução de experiências de criação de criaturas e todo esse relacionamento constante que temos em relação a Deus, e o fato de nós, por si, somos nulos diante dele, como se não existíssemos, se não fosse o valor que ele nos dá, se não fosse o serviço que nós fazemos por ele, nenhum valor teríamos nós. Surge com isso a experiência de temer a sua alteza em nossa mente e no pensamento, sentindo um temor de apresentar o nosso ser cheio de falhas diante do Criador e ter vergonha de nossa imaturidade, de nossa nulidade diante daquela grandeza, que sentimos-se apequenados diante dele, diante de sua grandeza que não tem fim e não tem nenhuma limitação que limite a sua grandeza e sua generosidade e seu poder de criar. Juntamente com isso, tem ali o medo de Deus, que pode fazer conosco o que ele bem entender, que ele bem decretar. Depois desse temor, depois de reconhecer a nossa nulidade, o qual pequenos nós somos, e o qual pode ser severo o decreto divino sobre nós, volta a pessoa a inflamar seu coração com labaredas de fogo flamejante de amor intenso para Deus, desejando cada vez mais intimamente, com desejo mais ardente, sentir como nós fazemos parte e somos extensão do infinito bendito seja que é Deus. Quer dizer, a pessoa não deseja mais valorizar a si mesmo com algo separado.
E pelo contrário, ele sente um amor quer dizer uma vontade de estar perto daquela vida que é uma vida verdadeira, que é uma extensão da vida absoluta, que existe sozinho, não aquela vida dependente, passageira, imposta à criatura. Ao ponto que a pessoa, se for meditar mais e mais, pode chegar no ponto da alma se extinguir. Como diz o Rei David em algum momento, minha alma anseia e se extingue para chegar nos pátios do Eterno. Também está escrito, minha alma está sedenta para Deus, o poder que dá vida. Depois está escrito, em outro lugar está escrito, minha alma está sedenta para ti. São 3 níveis, na verdade. Primeiro é o anseio para chegar nos pátios, quer dizer, mesmo aquilo que é externo, que é superficial em relação à essência divina. A criatura anseia para chegar lá, cada vez mais perto do Criador, por mais que sinta-se separado, mas deseja estar cada vez mais perto. Depois, identifica não somente a superfície de ter um relacionamento cada vez mais próximo enquanto separado com Deus, que nem alguém que está no pátio, ele quer chegar dentro do palácio, assim diz, tá, minha alma está sedenta para Deus, para o poder criativo que cria a natureza. Então ele está aqui valorizando não somente o relacionamento com Deus, mas ele quer se fazer parte do Criador, mas ainda está enxergando o Criador somente como Criador, não está enxergando o Criador pela qualidade própria dele. E por último, o último grau mais elevado, minha alma está sedenta para ti, aquele ti que não tem nome, aquilo que tu é, aquilo que a nossa mente inclusive dificilmente alcança, ou não alcança por completo. São graus em conhecer a Deus, conhecer qual pequenos nós somos, qual pouco nos entendemos sobre Ele, e que esse pouco é uma falha, porque o aumento disso seria conhecer algo verdadeiro e absoluto e concreto, que não é passageiro, não está disposto, não está sujeito a nenhum tipo de limitação ou imposição externa. Não que nem nós, que somos impostos a tudo que é influência externa. Isso aqui tudo é uma sede. O amor, querer estar perto com Deus, sentir uma sede. E essa sede, falamos que na alma animal tem 4 elementos. Aqui ele vai entregar que na alma divina também tem esses 4 elementos. As coisas da Kabbalah são repetitivas. Ensina que os componentes têm, em cada lugar tem os mesmos componentes se expressando de outra maneira. Quer dizer, tudo é faceta, todas as coisas são facetas diferentes da mesma coisa. Então, assim como na alma animal falamos que tem lá o orgulho e a raiva, a pessoa sair do seu sério por causa do seu orgulho, por causa de não estar conformado com o que ele possui de material na alma animal. Na alma divina, ele não está conformado com aquilo que ele tem de espiritual. Aqui ele está sedento a estar mais próximo de Deus, a se unir a Deus. Ele não está feliz com essa sua humildeza, não porque ele tem problema de humildade, de estar humilde, e sim porque ele está sedento e sabe que qual bom seria fazer parte do Criador. Então é um elemento fogo da alma divina. O fogo é inconformado, ele busca sempre subir para cima. Por mais que queime no caminho tudo que passar, tudo que tiver no meio, ele vai queimar e extinguir. Mesmo que em cima ele não seja visível em nada, porque o fogo, quando está no seu habitat natural, não está visível, ele está visível onde há resistência. O pavio resiste para o fogo subir, então lá ele arde e é visível. Existe um ambiente onde o elemento fogo material, por exemplo, no espaço, onde tem um ar mais rarefeito, um espaço onde os componentes podem se acomodar sem precisar competir o espaço com outros componentes. E lá o fogo não tem expressão nenhuma. A questão do fogo é sair da prisão dentro de outros. Se ele está no habitat dele, não é expressivo. Aqui também a alma quer sair de si, quer sair do corpo, quer sair das limitações de alma como criatura e fazer parte do Criador. E gera uma sede, uma ansiedade. Assim também escreveram os sábios da natureza, citados no livro Etz Chaim do Arizal, do cabalista grande de 500 anos atrás, que citou eles dizendo que aquilo está de acordo com a Kabbalah também. Que o elemento fogo emocional está no coração. Então, ali está o fogo, fisicamente o calor do corpo surge no coração.
e também o sentimento de sede, todos os efeitos derivados de qualidade de fogo, de querer se extinguir, de querer estar em outro espaço, em outra condição, repercutem no coração. Enquanto a experiência de água, que por um lado é fria e não é motiva, por outro lado ela é grudenta, então tudo se adere a ela. Isso aqui representa o pensamento, a intelectualidade, que não para nunca de pensar, não para nunca de criar algo, não para nunca de fluir. Ele pode aceitar roupagens e todo tipo de informações e experiência aderem ao pensamento, e ele vai cada vez crescendo mais e mais, que nem uma fonte que não para. Então isso aqui é a característica espiritual. E da mesma maneira o cérebro também é um órgão que não é saudável para ele um calor excessivo. Não, para nenhum órgão não é excessivo não, mas o cérebro é mais frio do que o coração. E dali vem o poder de esfriar o corpo. Digamos assim que pelo coração o corpo se esquentaria muito e também se inflamaria em emoções intensas. E o intelecto ele controla isso, que o corpo não se esquente demais e também que as emoções não passem do limite saudável. E por isso a sabedoria da alma divina é chamada água da alma divina. E assim as demais características emocionais descritas na Kabbalah, que expliquei um pouco resumidamente ontem, na aula de ontem, são derivações do amor e do temor a Deus, como explicado em outro lugar. Quer dizer, em resumo, o temor é a situação da pessoa tender a estar cada vez mais afastado do Criador, não para estar contra, porque ele se sente pequeno e sente que não é digno se apresentar do jeito que ele está diante do Criador, uma vergonha, um tipo de inconformação com o que eu sou. Tem a inconformação que me coloca a querer estar perto do Criador e junto e unido, fundido nele. E tem a inconformação que me faz querer não se apresentar na frente dele do jeito que eu estou. Quer dizer, o fato da pessoa sentir-se pequena gera duas emoções contrárias. Por um lado, ele não quer ser tão deficiente, limitado, passageiro. Por outro lado, ele não tolera se apresentar do jeito deficiente que ele está diante do Criador. Então ele busca cada vez polir e melhorar seu caráter. Sente uma vergonha íntima pela falta de qualidade, pela falta de controle, enfim, pelos defeitos que a criatura tem inertes nela. E essas emoções derivam do quê? Da pessoa meditar e usar Chokhmah e Binah, a sabedoria e o entendimento profundo. Depois de pensar e meditar e gerar emoções, vem a vez do Da'at. Da'at é o terceiro tipo de intelecto. Inclusive, diz que o cérebro é dividido por 13, e a terceira parte responsável para trazer essa Da'at, que é selecionar as partes úteis na prática e pensar especificamente sobre elas, lembrá-las, usá-las com pensamento, com fala e com ação. E isso é feito como? Através de foco. Pode haver muitas experiências e pensamentos, e na meditação pode haver muitas compreensões. Essa seleção do fato e da compreensão mais útil, mais necessária, depois de focar-se nela e utilizá-la, isso aqui é o Da'at. Sobre isso está escrito também que o conhecimento, aqui, que nem traduz na Torá, o homem conheceu a Eva. Adão conheceu a Eva. Que lá se trata do ato da concepção, do ato da união matrimonial. Que é então, conhecer é uma linguagem de ligar-se e juntar-se. Em relação a uma pessoa, um homem ou uma mulher, também uma pessoa sobre seu criador, ou uma pessoa sobre seu amigo, de qualquer maneira, depende não se trata apenas da ação física, mas a situação, a experiência mental e emocional é de ter foco naquele relacionamento. Que a pessoa conecta sua mente numa conexão intensa e muito forte. E se for em relação a Deus, por exemplo, ele vai cravar seu pensamento com força na qualidade, na grandeza generosa do Criador, infinito é, bendito seja, e não desvia sua atenção, quer dizer, um foco onde crava o pensamento naquele assunto e não desvia seu pensamento. Depois da meditação, na reza, por exemplo, um dos exercícios que é necessário ter é se focar e concentrar cada vez mais tempo
conseguir realmente desvalorizar todo o resto e não deixar nada sobrepor o pensamento sobre a grandeza de Deus. E sem isso não consegue realmente despertar um amor e temor a Deus que seja dito que você criou. A pessoa tem inato, vamos ver adiante, tem algum pouco de amor e temor a Deus natural, mas não é você que criou, você recebeu de presente e de herança. Então não é acreditado a ti ter aquela experiência nobre. Mas existe o poder na pessoa de desenvolver experiências nobres em relação a Deus, que Ele gerou. Mas para isso é urgentemente necessário que ele possa se focar um tempo significante, desvalorizando todo o resto. Mesmo quem é um grande sábio que entende e consegue meditar na grandeza de Deus e no seu valor, se não focar seu pensamento com constância e com esforço, não vai gerar amor e temor verdadeiros em relação a Deus. Somente ilusões e imaginações falsas. Quer dizer, pode uma pessoa querer chegar num sentimento nobre, se ele for preguiçoso e não se esforçar e não ter foco, então pode chegar o mau instinto e convencê-lo com astúcia que ele já alcançou o seu objetivo. Na verdade, ele vai estar amando e temendo a si mesmo. Ele vai estar se convencendo que ele chegou no amor e temor verdadeiro a Deus, que vai poder gerar uma abnegação, uma autoanulação, um controle dos instintos. Mas na hora de uma tentação não vai conseguir superar os instintos. Por quê? Ele estava iludido. Não é um amor e temor verdadeiro a Deus. É um desejo dele de poder se intitular um servo de Deus. E uma das grandes lutas na reza é isso. É não deixar o nosso egocentrismo, o nosso instinto, nós subornar e nós convencer que a missão já está feita. E exige esforço e constância. Quer dizer, mesmo que ele ache que já sente alguma coisa, nem por isso deve parar. A gente não está aqui para sentir uma coisa, a gente está aqui para servir a Deus. E quanto mais esforço, melhor. E dessa maneira, assim como para nascer um filho tem que ter um foco, uma união, digo assim, um filho querido, um filho semelhante às qualidades do pai e da mãe. Então tem que ter ali também uma união em volta dessa meta, que a meta seja gerar um filho qualificado, com qualidade de boas virtudes emocionais, sábio, inteligente e demais qualidades. O pai e a mãe devem se concentrar na hora da união, pensando no resultado que eles desejam e não deixar o prazer corporal suborná-los e desviar a tua atenção. Isso aqui é uma coisa secundária. Em relação a Deus, que é o principal, que todos os dias devemos gerar filhos espirituais, que são sentimentos, amor e temor a Deus, deve haver um foco na meta e não largar até chegar. E mesmo depois de chegar, como diz no início do Tânia, por mais que todos digam que você já é justo, pense que ainda é perverso, porque não custa se esforçar mais, vai ser um justo maior ainda. E pode ser que o que você tem agora é uma ilusão. Assim, o foco, a constância, o esforço, esse é um componente que mantém e dá vida às boas emoções, da alma divina. E a partir desse foco surgem bondade e severidade, amor e temor e suas derivações. Até aqui o capítulo 3 do Tânia, o Ritas do dia 26 de Kislev, segunda-feira.